Em 2006, o detetive responsável pelo Departamento de Crimes Violentos de Phoenix, Clark Clark, o nome vai estar aí, recebe uma chamada às 3 da manhã informando que haviam 3 pessoas baleadas, 3 vítimas. James Hodge, que foi baleado por uma escopeta. Michelle Rodrigues, que estava caminhando pela calçada, foi também baleado por uma escopeta, por um carro, né? E Daryl Davis, que levou um tiro de escopeta do lado esquerdo, assim, das costas, também por um veículo. Logo pela manhã, Clark recebe uma chamada dizendo que mais 2 vítimas. O nome de uma das vítimas era Frederick Senda e foi baleado em uma loja de bebidas. Ele foi baleado por uma escopeta também na parte de trás das costas. E como nos outros casos, não tinha prova, não tinha testemunha, não tinha nada. Evidência, não tinha nada. Nada. Então eles não tinham como dar início às investigações, né? Que vai começar sem ter porcaria nenhuma. O responsável pela patrulha, o superior, ligou pro Clark e disse: cara, mês passado um jovem foi baleado. Ele levou um tiro de escopeta na parte inferior das costas. E que, aliás, o Scott Daly registrou Scott Daly registrou um homicídio na mesma noite de uma mulher baleada por uma escopeta. Ou seja, tava tudo interligado. E isso foi há mês passado e ninguém ficou sabendo de nada. Mas o primeiro assassinato que o detetive descobriu, que o Clark descobriu, foi de um jovem que estava pedindo carona até Los Angeles, na beira da estrada, e que foi baleado na beira da estrada. E depois disso descobriu um surto de crimes que tinha acontecido há quase 6 meses antes. 4 pessoas tinham sido baleadas, 2 mortas. O mesmo modus operandi. Tiros à noite, vítimas aleatórias e um atirador com veículo, ou atiradores. E foi aí então que eles se deram conta de que eles estavam com uma bomba na mão, que eles não sabiam se era uma pessoa ou se era um grupo de pessoas saindo pelas principais ruas de Fênix e atirando nos pedestres sem motivo aparente. Clark então passou essas informações para o superior dele, Kevin Robson, na época era vice-delegado da divisão de investigação da polícia de Fênix. E aí Clark pegou e disse: olha, a gente tá lidando com um atirador em série. 4 pessoas mortas pelo mesmo atirador ou atiradores, sem motivo aparente. 8 de julho, Clark recebe uma nova chamada à 1 da manhã, dizendo que mais 2 vítimas tinham sido baleadas. Uma das vítimas, Ashley Armenta, ela estava na emergência porque tinha levado tiro na cabeça. Clark então decidiu ir lá ver ela, né? Chegando lá, pra surpresa dele, ela tava sã. Ele tá conversando lá, fazendo as perguntas dele, ele pega e pergunta: tá, mas o que aconteceu? Aí ela pega e diz que tava no carro com o marido, eles discutiram, ela pegou, saiu andando pela rua. Nisso, ela sente que tá sendo observada. Ela olha pra trás e vê um carro estacionado. Ela segue andando. E quando vê do nada, ela parece que sentiu um monte de abelha, assim, ó, ferroando a cabeça dela. Ela pega, bota a mão, assim, quando vê, cheia de sangue. Percebe na hora que foi baleada. Aí ela olha pra trás e vê o carro que tava estacionado e sair lentamente. Aí ele pergunta pra ela: conseguiria me dizer, né, qual carro que era e tal? E ela, claro, falou carro, ano, modelo e cor. Era um Toyota Camry 2000, azul claro. Opa, muito que bem. Agora eles têm cor, marca, ano, modelo. Já dava para dar início às investigações, né? Beleza. Tendo essas informações, claro que passa, né? Essas informações pro superior dele. E o superior diz: tá, vamos montar então uma força-tarefa da qual tu vai ser o responsável. Imediatamente ele pega, monta uma equipe e manda essa equipe ir pra rua entre as 10 horas da noite e as 3 horas da manhã, que é mais ou menos nesses horários que o atirador ou os atiradores costumam agir. Aí tá. Aí ele manda os caras pra rua nesse horário. Mais ou menos uma semana depois disso aí, um dos detetives liga pro Clark e diz: olha, eu recebi uma ligação aqui, guardem esse nome, Rob Hort. Ele pegou e indicou o nome aqui de um dos atiradores. Ó, Sam Dittman era um dos nomes. 2 dias depois, Clark recebe uma ligação da qual uma jovem tinha sido baleada e infelizmente morta. O nome dela era Robin Blasnick, 22 anos. Totalmente inocente. Tava caminhando na rua e então passando agora para 5 vítimas, né? E esse caso aí, essa vítima, ela apareceu nos jornais ali e tal, porque era uma coisa que estava sendo comentada, né? E aí vocês lembram do nome que eu falei para vocês guardarem?
Rob Horton, então, ele liga pro Clark e diz, olha só, vi o noticiário, tô me sentindo mal, tô me sentindo culpado por essa jovem, foi aí mais uma vítima, então eu peguei e liguei pro Sam, marquei com ele de tomar umas cevas em tal bar, se quiserem ir, vão lá que ele vai estar lá. Imediatamente, Clark monta ali uma equipe de vigilância pra ir até o bar, pra pegar o cara, né, pra seguir o cara ali e tal. Na época, o sargento Don Sherard, ele foi alocado no departamento de execução de drogas. Ele tinha bastante experiência com vigilância ali, né, ele e a equipe dele, e aí ele foi chamado para ajudar nessa força-tarefa. Chegando no bar, eles encontram o carro que batia exatamente com a descrição que Ashley Armenta falou pro detetive Clark. Logo quando eles chegam, Sam sai do carro, entra no bar, e logo em seguida o carro pega e sai. Nisso, Don Sherard, ele pega, divide a equipe dele, deixa um pouco vigiando Sam, e a outra metade vai e segue com ele para seguir o suspeito, né. O suspeito pega, se dirige até um shopping lá perto, Metro Center. Aí ele chega, estaciona, sai do carro, entra no shopping, e aí ele pega, tá, ó, vai lá, os detetives seguirem, né, o rapaz ali dentro do shopping, só que ele ele tem também uma equipe de especialista em rastreadores. Ele aproveita essa saída do cara, um deles vai lá, instala um rastreador embaixo do carro. A princípio não sabemos o nome do proprietário, né, mas agora a gente pelo menos já sabe a placa. Sabendo a placa, sabemos o proprietário. Logo depois disso, o suspeito sai do shopping e vai até em direção ao Salt Lounge. Sai do shopping e vai em direção ao Stardust Lounge. Stardust Lounge. Beleza, agora eles têm placa e nome do proprietário. A pesquisa cantou em cima do cara, né, meu? Mas não adiantou nada, porque o cara não tinha histórico. Nada na pesquisa mostrava que ele era um criminoso violento. Eles seguem o carro vai até o cassino. Lá, né, eles vê os dois interagindo, o Dale e o Sam interagindo. Eles pegam, descem do carro, abrem o porta-mala, tiram uma bolsa do porta-mala e passam pro banco do carona e seguem caminho. Os suspeitos, então, eles seguiram ali para as principais ruas de Fênix. Às vezes entrando nos bairros, nas ruazinhas ali, dando a volta no quarteirão. Aí quando eles viam uma pessoa de bici, eles pegavam e diminuíam. Ou quando uma pessoa tava caminhando meio que muito devagar, eles pegavam e diminuíam também, tá ligado? E aí ficaram assim, ó, nessas aí durante umas 3 horas. E aí vocês devem estar se perguntando, Batia, por que ninguém para esses caras? Por quê? Por mais que parecesse que eles tivessem provas, eles não tinham provas pra parar o cara e prender os caras. Eles não tinham. Mas eles preferiram fazer o quê? Ficar na cola deles, sem eles perceberem que estava sendo vigiado. Porque eles vendo que alguém estava atrás deles, não iam atirar em ninguém. Daí tá. Depois de 3 horas fazendo essa papagaiada aí, eles vão para um prédio, estacionam o carro e entram no apartamento. No qual eles ficam lá a noite toda, eles não saem, eles só vão sair no outro dia, né? Nisso, o Don Sherard ali ainda, tipo, tava lá vigiando os caras. Aí no outro dia, o Sam sai do apartamento com um saco de lixo pra colocar no lixo comunitário. Aí tá, ele bota o lixo ali, volta pro AP, aí um dos detetives vai lá, pega o saco de lixo e manda pra delegacia principal pra eles revisarem o lixo dos caras. Revirando ali, né, o lixo dos caras, eles pegam, acham um papel rasgado. Enquanto o papel rasgado, lá tinha o nome da jovem, né, que infelizmente era uma das vítimas fatais deles, Robin Blasner. Aí tava o nome dela, a data e a idade dela. Daí tá, revirando mais ali um pouco, eles acham uma latinha vazia de refri. E aí eles percebem que tem um negócio dentro da latinha de refri. Aí eles pegam e tiram um cartucho de escopeta de dentro da latinha. Revirando ali mais um pouco, eles acham um papel grande assim, dobrado. E aí eles percebem que era o quê? Um mapa de Fênix, da cidade de Fênix. E também percebem que nesse mapa tem vários pontinhos azuis e vermelhos marcados assim. E aí eles se dão conta, pontinhos vermelhos, eram os locais onde os ataques tinham sido ocorridos. Tendo todas essas informações, o Clark liga pro superior dele e informa, né, tudo que ele tinha reunido ali e tal, de provas e tudo mais. E aí o superior pega e diz, olha, eu vou me reunir aqui com o pessoal e aí a gente vai ver que decisão a gente vai tomar. Enquanto isso, vai pra casa lá, descansa. A gente entra em contato contigo. Naquela mesma noite, naquela mesma madrugada,
o superior liga pro Clark e diz, ó, a gente tá indo lá agora prender os caras, porque a gente chegou à conclusão de que a gente tem prova suficiente pra ir lá e prender eles. Agora, pra uma condenação, já é um outro esquema, né? Porque pra condenação eles não tinham nada. Pra prisão eles tinham aquelas provas ali. Então ele, mais pra frente a gente trabalha nas provas da condenação. Por enquanto, vamos deixar esses caras longe das ruas, porque eles são um perigo pros pedestres. Foram lá prender os caras. Claro que chegou lá na delegacia pra interrogar os dois, e aí ele percebe que o Sam tava de boa, assim, tava tranquilão. Chegou até a tirar um cochilo ali na mesa. E o dele, não, o dele, ele tava calmo, mas ele tava meio que inquieto, assim, tipo, ele tava meio que olhando a sala e tal, tipo, o que que tá acontecendo? E a estratégia do Clark era o seguinte, era pegar e um fazer o outro se incriminar, dizendo que, o teu amigo fez umas declarações aí incriminatórias de ti e fazer com que o outro falasse. Então ele viu que o dele, ele tava bem quietão, assim, e resolveu começar por ele. Aí o Clark entrou pra interrogar o dele, começou a fazer ali as perguntas, né? Começou pelas pessoais pra deixar o cara mais tranquilo ali, mais de boa, pra deixar ele mais à vontade. Aí ele respondeu todas as perguntas pessoais que o Clark perguntou, inclusive respondeu que ele adorava armas, que ele nunca tinha caçado, mas que ele ia pro deserto e ficava lá atirando. E aí ele disse, eu acho que eu sei porque eu tô aqui e tal, por causa do atirador em série, não sei o quê. E aí começou a falar várias informações, assim, que ele sabia do caso, falou quantas vítimas eram, e tudo mais. E aí o Clark ficou meio, tipo, viu ali que na hora que o cara meio que se entregou, tá ligado? Daí tá. E aí ele pegou e disse, não quero te falar nada, mas o teu amigo aqui do lado pegou e meio que te incriminou aqui, hein? E ele, não, eu nunca tirei ninguém na minha vida, tu quer? Tu pode botar o polígrafo aqui agora, eu faço o teste, tu vai ver que eu nunca tirei em ninguém, eu sou inocente. Daí tá. Aí o Clark foi lá e interrogar o Sam. Direto pegou e falou pra ele, eu acho que eu sei porque eu tô aqui. O Clark ficou, tipo, que ele não esperava, né? Ele achou que ia ter que enrolar o cara um tempão. E aí o Clark pegou e disse, mas por que que tu acha que tu tá aqui? E eu acho que eu tô aqui por causa do atirador em série. E aí o Clark pegou e, como assim? E aí, eu acho que eu conheço ele, inclusive eu acho que eu tô morando junto com ele. E aí ele começa a falar. Ele fala ali, dá detalhes, né? Em um dos casos que aconteceu, ele pega e diz, teve um dia que ele tava sentado assim, a janela do carro tava aberta, ele tava escorado. E aí do nada ele pega e ouve um estalo alto, assim, aí ele olha pra trás e vê um cara gritando na rua. Aí ele olha pro Dale, assim, o Dale olha pra ele, ele ri, guarda a escopeta do lado da perna, assim, e volta a dirigir, tá ligado? De boa. Foi falando ali, descarregou tudo. E aí chegou numa hora que ele começou a falar o que ele tinha feito. Ele pegou e falou que um dia ele tava, assim, na pira e disse que achava que tinha tirado ele numa prostituta. Tendo vítima, então ele foi condenado por 2 homicídios, a prisão perpétua, né, sem direito ao condicional. E dele, Hausner, foi condenado por 6 homicídios e tirou a própria vida no corredor da morte.